Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de junho de 2021, estamos todos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra Livro dos Espíritos. Lembrando que nós estamos na introdução de O Livro dos Espíritos. Hoje nós iremos fazer o item 16 da introdução. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Amado Mestre Jesus, Divino Amigo, queridos amigos espirituais que aqui se fazem presente, nos ajudando nesse trabalho que realizamos em nome do nosso Senhor Jesus. Iremos mais uma vez estudar a obra O Livro dos Espíritos. Sabemos das nossas limitações para a compreensão, para o entendimento. Esse também é o motivo, Senhor, de sempre iniciarmos o estudo com a oração, porque necessitamos muito, não só do seu amparo, mas principalmente da sua inspiração, para que possamos compreender lições tão grandiosas e o próprio raciocínio do professor Allan Kardec, que nós possamos, Senhor, inspirados por Ti, termos verdadeiramente a compreensão da fala do professor Allan Kardec. Rogamos-te, Senhor, a bênção, o amparo, porque nós estamos reunidos em Teu nome. Muito obrigada, amor de nossas vidas, que assim seja. Então vamos lá, vamos para o item 16. Continua o raciocínio do professor Allan Kardec. Resta-nos examinar duas objeções, ou seja, argumentos, únicas que realmente merecem esse nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas exclui a intervenção dos espíritos. Olha que interessante. Segundo a primeira dessa teoria, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Os médiuns ficariam no estado que se poderia chamar de sonambulismo desperto. Lembrando que todo o processo de sonambulismo é um processo anímico, ou seja, um processo da própria alma do médium. Então, aí, nesse caso, essa primeira teoria, como coloca aqui o professor Allan Kardec, que lançaram na época, o professor Allan Kardec ele está só colocando aqui, ele diz assim, eu vou pegar a teoria, eu vou colocar e vou explicar para vocês por que essa teoria está equivocada, entendeu? Então, essa primeira teoria é que tudo seria mais do que efeitos magnéticos, ou seja, os médios ficariam no estado que se poderia chamar de sonambulismo desperto. E o fenômeno do sonambulismo é um fenômeno anímico, logo um fenômeno da própria alma. Você vai achar médio sonambúlico não só no Livro dos Médios, mas em obras póstumas, que está bem claro em obras póstumas, até mais claro do que em um Livro dos Médios, porque lembra que obras póstumas eram anotações do professor Allan Kardec. Vamos lá então. Fenômeno do qual pode dar testemunho toda pessoa que estudou o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal no estado do sonambulismo. Lembra que é um fenômeno da própria alma. O círculo das percepções intuitivas se estendem além dos limites da nossa concepção ordinária, ou seja, comum. Assim, o médio retratando esse da qual ele está falando, que é o sonambúlico. O médio tiraria de si mesmo e por efeito da sua lucidez
tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe sejam mais estranhas no seu estado normal. Então, ok, aqui essa primeira teoria é que tudo isso, gente, porque eles não queriam aceitar a ideia de que espíritos poderiam se comunicar, ou melhor, de que existiam espíritos. Então, eles estavam tentando aqui justificar. Lembrando que o próprio professor Allan Kardec, como ele vai falar aqui na frente, quando ele diz assim, olha, não seremos nós, agora ele vai refutar. Ele primeiro colocou a teoria, essa teoria, de que tudo seria realmente do próprio médium, ou seja, seria um efeito sonambúlico. E agora ele vai refutar, ou seja, ele vai justificar, ele vai dizer por que não pode ser. Ele diz assim, não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos, estudando todas as suas fases durante mais de 35 anos. Então, nós temos aí Allan Kardec estudando o sonambulismo e mesmo, como ele diz, não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos, estudando todas as suas fases durante mais de 35 anos. Concordamos realmente em que muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio. Então, é interessante quando ele diz aqui. Gente, só para lembrar, o que ele vai chamar aqui de magnetismo, né? Pessoa que estudou o magnetismo, e ele estudou bastante, como a gente observa aqui, foram também 35 anos estudando o fenômeno do sonambulismo. E quando pensa em sonambulismo, não vai pensar aquela pessoa que dorme e fica falando dentro de casa. Não é isso não, tá bom? Veja no livro Obras Póstumas, que tem lá Médio Sonambúlico, tá bom? E também o livro dos médios. Só para a gente lembrar, o pai aí do magnetismo é o Frederic Mesmer, alemão. Ele nasceu em 1734 e ele desencarnou em 1815, tá bom? Kardec nasceu em 1804. Ele é de 3 de outubro de 1804. E ele desencarnou, o professor Allan Kardec, em 31 de março de 69, ou seja, Kardec tinha 65 anos quando desencarnou, em 31 de março. E ele nasceu em outubro de 1804, ou seja, Mesmer, ele ainda conheceu Mesmer, como Mesmer desencarnou em 1815, Allan Kardec estava exatamente com 11 anos quando ele desencarnou, tá bom? Mas toda a teoria de Mesmer ficou e Kardec também pôde estudar. Então, olha só, o que ele diz aqui? Ele não descarta a ideia. Então, há casos verdadeiramente que é o próprio médium, é um fenômeno sonambúlico. Mas o erro está, gente, em eles fazerem uma redundância, dizer que tudo é sonambulismo. Olha só o que o professor vai falar. Concordamos realmente em que muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio. Contudo, uma observação atenta e prolongada mostra uma porção de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que partilham dessa opinião, diremos, aos outros, abre aspas, vede e observai, porque seguramente ainda não vistes tudo, fecha aspas. Em seguida, opor-lhes-emos duas considerações tiradas de sua própria doutrina. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem, então, a revelou? Precisamente esses mesmos médios cuja lucidez exaltais. Se, pois, essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles, os médios, atribuído aos espíritos o que auriam em si mesmos? É tipo assim, por que os médios diziam que eram dos espíritos se isso verdadeiramente estaria saindo deles mesmos? Como teriam dado essas informações tão precisas, tão lógicas e tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas? De duas coisas. Uma, ou eles são lúcidos ou não o são. Se o são, e se temos confiança em sua veracidade, não poderíamos, para sermos coerentes, admitir que não estejam com a verdade.
Em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua fonte no médium, seriam idênticos no mesmo indivíduo e não se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem heterogênea, ou seja, totalmente diferente, né, gente? Nem exprimir alternadamente as coisas mais contraditórias. Esta falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium prova a diversidade das fontes, ou seja, é o mesmo médium, mas é uma diversidade enorme de comunicações, então logo já não pode ser do próprio médium. Então, fonte aí é da onde é a origem da comunicação. Se, pois, não podemos encontrá-las todas no médium, é preciso que as procuremos fora dele. Segundo outra opinião, vamos lá, outra opinião, outra tese. O médium é a fonte das manifestações, mas, em vez de extraí-las de si mesmo, como pretendem os partidários da teoria sonambúlica, ele as colhe do meio ambiente. Então, olha só, na primeira tese seria do próprio médium, seria um fenômeno, um médium sonambúlico, ele extrai tudo de si mesmo. Nesse segundo item dessa teoria aqui, o médium as colhe do meio ambiente. Então, o médium vai captando do meio ambiente, do pensamento das pessoas, tudo aquilo que ele fala. Vamos lá. O médium seria, então, uma espécie de espelho, a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos de algumas delas. Não se pode negar, e isto constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. No entanto, porque o que acontece, gente? O que ele está querendo dizer aqui? Nós sabemos que o grupo mediúnico, ele dá a característica da reunião. O que você está querendo dizer, tia? Se é um grupo sério, um grupo que se respeita, um grupo que estuda, logo nós teremos um trabalho sério. Mas se é um grupo que não se respeitam, que não estudam, que não se preparam, que estão ali por mera curiosidade, teremos aí um outro nível de espíritos. Então vamos lá, mas continua ele aqui. Por isso que ele diz, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. A natureza, o tipo de manifestações está de comum acordo com os espíritos. Imagina você fazer uma reunião por pura curiosidade. Você acha que vem quem? Espíritos nobres? Óbvio que não, né, gente? Vamos lá. No entanto, essa influência é bem diversa de que se supõe existir. E daí a que o médium seja um eco do pensamento daqueles que o rodeiam, vai grande distância. Visto que milhares de fatos demonstram terminantemente o contrário. Isto é um grave erro que prova, uma vez mais, o perigo das conclusões prematuras. Como essas pessoas não podem negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, explicam-no a seu modo. A teoria que sustentam seria sedutora se pudesse abranger todos os fatos, mas não é isso que acontece. Quando se lhes demonstra até a evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos e às próprias opiniões dos assistentes, que essas comunicações frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas. Elas não se deixam vencer tão facilmente. Respondem que a irradiação vai muito além do círculo imediato que nos cerca. Então, aqui ele diz assim, é interessante, as pessoas, a ciência da época sempre tentando justificar, mas poderia dizer qualquer coisa, menos que era espírito. Ele diz assim, não, mas a pessoa ela pode captar a milhares e milhares de distância esse pensamento. Olha aí, Kardec aqui só responde que a irradiação vai muito além do círculo imediato que nos cerca.
O médio é o reflexo da humanidade inteira, de tal sorte que, se não aure as inspirações ao seu redor, ele as vai buscar fora, na cidade, no país, em todo o globo e mesmo em outras esferas. Gente, era mais fácil acreditar que era o espírito falando do que acreditar nessa teoria. Vamos lá, continua Kardec. Não creio que se encontre nessa teoria uma explicação mais simples e mais provável que a do espiritismo, pois ela pressupõe uma causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres que povoam os espaços e que, em contato permanente conosco, nos comunicam seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vinda de todos os pontos do universo para se concentrar no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, e este é um ponto fundamental sobre o qual nunca insistiremos bastante. A teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais, criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam, quando nela ninguém pensava e a opinião geral até mesmo a repelia. Ora, perguntamos, onde os médios foram colher uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Porque se foi reflexo, se eles captaram, mas como é que surgiu a doutrina se ninguém pensava nela? Ninguém na Terra. Também perguntamos, diz Kardec, por que estranha coincidência milhares de médios espalhados por todos os pontos do globo e que jamais se viram concordaram em dizer a mesma coisa? Se o primeiro médio que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que capricho foi ele buscá-la a 2.000 léguas além mar, no seio de um povo tão estranho por seus costumes quanto por sua língua, em vez de as procurar ao seu redor? Vocês estão vendo como Kardec sabe perguntar, sabe refutar, ele sabe construir uma linha de raciocínio, né? Vamos lá. Há também outra situação na qual não se tem pensado bastante. As primeiras manifestações, na França como na América, não se deram por meio de escrita nem da palavra falada, mas por pancadas, concordante com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências autoras das manifestações declararam ser espíritos. Então, ou seja, foi através das pancadas, não foi através de nenhum médium falando. Então, tá, vamos supor que o médium captasse o pensamento de outras pessoas. Ok, mas e no caso das pancadas? De onde que surgiram? Porque foi através das pancadas, a formação do alfabeto, que eles se revelaram sendo espíritos. Lembram, gente? Foi por esse meio que as inteligências autoras das manifestações declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, outro tanto não se daria em relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida previamente. É fato, né, gente? Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram, na inteligência que se manifesta, uma individualidade evidente, uma absoluta independência de vontade. Recomendamos, portanto, aos dissidentes uma observação mais cuidadosa. Se quiserem estudar bem, sem prevenção e sem concluir antes de terem visto tudo, reconhecerão a incapacidade de sua teoria para explicar todos os fatos. Limitar-nos-emos a propor as seguintes questões. Por que a inteligência que se manifesta, seja ela qual for, recusa responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão,
o que fez na véspera, seus planos para o dia seguinte, etc. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. Olha o tipo de perguntas que faziam, gente. E os espíritos não respondiam. Sim, mas por que não respondiam? Se por um acaso fosse essa tese de que o médium capta, por que ele não iria responder? Por que o silêncio? Olha só como, né? O adversário do espiritismo, gente, retrucam o argumento perguntando por sua vez: por que os espíritos, que tudo devem saber, não podem dizer coisas tão simples, de acordo com o axioma, ou seja, o provérbio que se diz assim: quem pode o mais, pode o menos. E daí conclui que não são espíritos. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia em pleno meio-dia, seria crível que ela se desse ao incômodo de responder seriamente? E seria lógico concluir-se pelo silêncio ou pelas zombarias com que ela respondesse ao interpelante, que seus membros não passam de tolos? Ora, é precisamente porque são superiores que os espíritos não respondem a questões inúteis e ridículas, nem querem ir para a berlinda, né? E por isso que se calam ou dizem que só se ocupam com coisas mais sérias. Perguntaremos finalmente, por que os espíritos vêm e se vão, muitas vezes, em dado momento? E por que, passado esse momento, não há pedidos nem súplicas que os façam voltar? Se o médium só agisse por impulsão mental dos assistentes, é claro que, em tal circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular sua clarividência. Se, portanto, não cede ao desejo da Assembleia, confirmado pela sua própria vontade, é que obedece a uma influência estranha a ele mesmo e aos que o cercam. Influência que, por esse simples fato, acusa sua independência e a sua individualidade. Então, aqui Kardec, mais uma vez refutando que é uma individualidade extracorpórea, que não tem absolutamente nada a ver com o médium. Não existe essa ideia de que o médium está captando o pensamento do grupo que está inserido, ou na cidade, no bairro, no país. Isso é realmente uma verdadeira aberração. Mas um espírito falar através de um médium, e como ele bem diz aqui, na hora que o espírito quer. Pode chamar, se ele não quiser, não vem. E a mesma coisa, esses espíritos nobres não se permitem responder. Imagina, gente, esse tipo de pergunta: qual é a minha idade? Qual é meu nome? Aí é para acabar, né, gente? Que bom, que gostoso. Muito bom a gente ler a introdução do Livro dos Espíritos. Mas já agradecemos a Deus, nosso Pai, por esse momento de reflexão, de estudo, e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço e que Deus nos abençoe a todos. A teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais, criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam, quando nela ninguém pensava e a opinião geral até mesmo a repelia. Vede e observai, porque seguramente ainda não vistes tudo.